Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos. Pastor Antônio Márcio. Bendito Deus. Patiu, meus irmãos. Pode sentar, galera. Fique em paz. Quero aqui adorar o Senhor pela vida do pastor Elias Longo, pastor Ivaldo, pastor Diego, pastor Júnior, toda a liderança da UMADECAP. Deus abençoe, galera avivada, abençoada. Quero convidar aqui a minha esposa, a missionária Mara, para vir falar com a galera aqui. A gente está namorando há 25 anos, né? Eu perguntei a ela se ela aceitaria se eu pedir ela de casamento de novo. Ainda bem que ela não pensou 2 vezes. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Público diferente da manhã, né? Paz do Senhor, meus amados irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Quem é casado? Dá um glória. Olha aí. Quem quer casar? Dá um glória. Aleluia. Sim. Oh, glória a Deus. É uma noite preciosa que o Senhor reuniu aqui, a igreja do Senhor, juntamente na direção dos jovens. E eu louvo ao Senhor porque você veio. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu e escolher estar na casa do Senhor. E eu tenho certeza que esse é o lugar que o Senhor vai estar preparando alguém especial para você. Quem pode dizer amém? Foi assim que o Senhor me fez conhecer a pessoa mais especial da minha vida. Olha aí. Foi, exatamente. Num congresso de jovens. Foi quando eu conheci meu esposo. Então, querido, não perca a esperança. Não deixe o inimigo mentir na tua mente. Dizendo que não é aqui, viu? Tá vendo, viu? Fala, Deus. Que Deus abençoe a amada igreja. Vamos ouvir a palavra do Senhor, que eu sei que o Senhor vai falar conosco mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, gatinho. Eu fiquei vermelho. Vamos lá, mais uma vez, em pé, queridos, pegue sua Bíblia. Eu tenho uma palavra de 40 a 50 minutos para você. Hoje eu percebi, pastor Ivaldo, que os meus 45 anos pesou. Pesou. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 12 ao versículo de número 18. Thank you very much. Welcome. Oh, change my love. Atos dos Apóstolos, ou Atos da Igreja, escrito por Lucas, o único não judeu que escreve o Novo Testamento, de origem grega. Tem a visão de fazer a biografia da igreja, mas não conclui, pois a igreja continua anunciando Cristo às nações. Capítulo 2, versículo 12 ao versículo de número 18. Quem achou, diga graças a Deus. Diz o texto sagrado: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: que quer dizer isto? E outros zombavam, diziam: estão cheios de vinho, cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão.
Versículo 15, repita após mim, igreja, por gentileza. Estes homens não estão embriagados. No mesmo livro, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. É isso mesmo. Deixa eu ver se eu estou aqui certo. Isso. Capítulo de número 17. Versículo de número 6. Apenas esse versículo. Vamos ler juntos? Acho que vai estar no telão. Vamos lá? 1, 2, 3. Estes que estão, pode sentar, queridos, Deus os abençoe. Queridos, quero só justificar um pouco o meu cansaço. Eu estava ministrando ontem em Balneário Camboriú e o culto se estendeu muito e tive que pegar o voo em Florianópolis. E o voo era de madrugada, então não dormimos. Saímos de lá 1h30 da manhã. Chegamos aqui, pregamos de manhã, viemos direto do aeroporto. Fui tentar dormir, mas a minha esposa começou a mexer com secador, com escovinha. Aí depois eu tive um descanso de 2 horas. Aí ela chegou e me acordou, queria conversar com a assunto da Miriam, do cabelo. Assim é a vida, né? Nós nos amamos assim, né? Então, queridos, mas nesse período, brincando, ela me deixou descansar bem. Orando por vocês no cair da tarde, mesmo deitado, e eu pensei que tinha uma opressão no apartamento do hotel, e eu fui repreender, mas na verdade eu descobri que era eu mesmo. Eu me tornei inimigo do meu sono, porque eu ronquei tão alto, que eu pensei que era uma opressão no quarto, era eu. Eu levantei e disse, era eu. E se alguém tivesse filmado aquilo, colocado nas redes sociais, eu ia dizer que era que estava matando um porco hoje, mas veio uma palavra muito forte ao meu coração sobre influência e influenciadores. O que tem me influenciado? O que tem dominado o meu coração? Quando nós falamos de influência, nós vivemos a pós-modernidade, pós-verdade. Existem várias características que a visão da antropologia poderia afirmar desse tempo e do comportamento socio-comportamental e cultural do Homo sapiens nesse período da história. Mas uma coisa devemos ser bem claro, que eles falam sobre a geração Z, geração da tecnologia, geração do indagar, e o que realmente está influenciando vocês. E orando veio esses 2 textos. E eu quero aqui trazer a dissertação introdutória da parte interpretativa primeiro. Diz o texto, tanto nos evangelhos, que o Senhor faz 3 promessas para a igreja. Quantas promessas? 3. Primeira promessa, o Senhor diz que o inferno nunca vai vencer a igreja. Ele diz, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. E nós entendemos, e eu estou pregando para pessoas inteligentes, que igreja não é esses poltronas, não é esse templo, são pessoas lavadas, remidas pelo sangue de Cristo. Essa igreja está aqui. A primeira promessa é que o inferno não vai se levantar e não vai vencer. Então a igreja é uma instituição permanente e vitoriosa. Diga amém se você crer. Segunda promessa, disse Jesus, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Rogarei ao Pai que vos dê outro Consolador que esteja convosco todos os dias. Então todos os dias a gente tem a presença do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. E terceiro, Jesus disse, eu vou para o Pai, vou vos preparar a morada, e em breve vou vir buscá-los. Então, terceira promessa, o céu nos aguarda, o céu nos aguarda. E entre essas 3 promessas universais, de Cristo para a eclésia, para a igreja, existe algo interessante, que Ele dá um endereço de pertencimento, o céu. Ele dá a promessa da uma identificação vitoriosa, porque se ela está firmada em Cristo, nada pode se levantar. Mas Ele também faz uma promessa da presença do Espírito.
do revestimento do Espírito. E uma coisa que eu entendo em Deus, olhe para cá por gentileza, Deus nunca dá algo se não tiver uma intencionalidade sobre isso. Deus não dá o seu Espírito para a gente só pular aqui. Tem algo a mais. Quando nós olhamos para a cosmovisão da confissão protestante, do cristianismo clássico, a primeira coisa que o despertar da Europa e o despertar de Chicago foi missões, evangelização, ganhar almas para Jesus. Então diz um pregador que a gente fale línguas estranhas aqui para poder falar de Cristo lá fora. E o que o Senhor trouxe ao meu coração, diante dessa expressão, que possamos ser influenciados pela identidade como igreja, precisamos ser influenciados pela promessa do céu e precisamos ser influenciados pela presença do Espírito Santo. Quando Jesus faz a promessa dizendo, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E o texto do capítulo 1 de Atos diz que estes irmãos que acreditaram nessas 3 promessas, ficaram em Jerusalém e esperaram. Estavam no cenáculo, uns dizem que havia 120 discípulos. E o texto diz que eles acreditaram, e Jesus, depois da ressurreição e a sua subida ao céu, ele faz uma promessa dizendo, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, do dínamo, de autoridade. No capítulo 1, versículo 8, ele diz, pois ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a intencionalidade do Espírito é levar a igreja a romper fronteiras, a ir além, a ir aquilo que quebra os limites. E nessa promessa ele vem no capítulo de número 2, e todo pentecostal clássico, quando nós dizemos pentecostal clássico, a palavra pentecostal é uma expressão da festa judaica do Velho Testamento, que se cumpre na descida do Espírito Santo por 50 dias depois do dia da Páscoa. Para uma questão mais científica, teológica, nós acreditamos que a Igreja, a Assembleia de Deus, ela tem uma confissão continuista, que é a atualidade e continuidade dos dons. Acreditamos no charisma e acreditamos na totalidade da Escritura e que o poder do Espírito ainda é para essa geração. E ele diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento poderoso. E diante desse som, que veio da onde, irmãos? Me ajude a pregar, vamos. Me veio da onde? Do céu. Não veio de um método, não veio de um coach, não veio de uma dancinha do TikTok, não veio de um blogueiro qualquer, veio do... E estamos todos reunidos no mesmo lugar, e a casa foi cheia. A casa? E todos que estavam ali, não um quarto, nem a metade, todos. Totalidade. Deus não trabalha pela metade, Deus trabalha na sua totalidade. E começaram a falar em novos idiomas, e foram vistos línguas repartidas como de fogo. Então no Pentecoste tem promessa, no Pentecoste tem origem, no Pentecoste tem um som, no Pentecoste tem a totalidade, e no Pentecoste tem visões. Então quando todos são cheios, aí toda ação leva uma. E a ação do Pentecoste, ou a descida do carisma, do charisma, do dom, gera uma reação na igreja, vai pegando, uma reação dos que observam, e uma reação de quem critica. Então, a ação do Espírito traz uma influência. Primeira influência, dos que estão ali para serem cheios, dos que estão ali para observar, e dos que estão ali para ridicularizar. O texto diz que uns começou, olhou para o outro e disse, rapaz, que arrumação é essa? O que quer dizer isto? Não criticaram, mas não entenderam. Não receberam, porque não compreendiam. Só disseram assim, o que isso quer dizer? Tem gente que entra neste ambiente, observa, se arrepia, mas não entende, porque ele é um mero observador, um espectador. Ele veio do mesmo jeito, fica do mesmo jeito e sai. É aquele que é influenciado por qualquer ambiente,
por qualquer voz. Existem aqueles que, além de não entender e não aceitar, ridicularizam. Porque o natural nunca vai entender o sobrenatural. E quem quer receber o sobrenatural tem que romper o que é natural. Quem quer viver o extraordinário tem que cumprir o que é o ordinário. Tem gente que cumpre o que é o ordinário, mas não tem disposição para o extraordinário. Porque o culto dele é frequentar, o culto dele é observar, o culto dele não é se entregar. Mas essa onda, o texto diz que e você leu, começaram a dizer: eita, isso aí são um bando de doido. Parafraseando, estão tudo embriagado. Um tipo de influência. Vai pegando. É algo que vem de fora para influenciar dentro. Vamos lá? É o que vem para influenciar dentro. Não vamos entrar em méritos científicos só, mas quando alguém está embriagado, ele precisa de uma composição química que confronte a sua estrutura fisiológica e que vai atingir dentro da composição do seu sangue, pelo aquilo que ele embriagou, por aquilo que ele bebeu, e vai digerir, e essa composição química que está no vinho ou no tipo de bebida, vai na sua estrutura a sua parte neurológica, e vai influenciar seu temperamento, sua locomoção, vai influenciar. Tem gente que se embriaga, é quieto, fala demais. Tem gente que é influenciado pela bebida e se torna violento, porque é algo que vem de fora para dentro. Vai anotando. Ele é influenciado pelo que vem de fora, e quem influencia o que está dentro. Ou seja, Paulo diz assim: não vos embriagueis. Vamos, deixe preguiça. Não vos embriagueis. O que ele quer dizer? Não se permita ser dominado para depois ser descontrolado. Mas sejam cheios do Espírito. É um contraponto, um paradoxo. O vinho descontrola e o Espírito traz controle. O vinho traz desorientação, o Espírito traz propósito. O vinho traz loucura, aleluia, e o Espírito traz controle. Aí, com todo o temor da minha alma, e o Espírito me possui e manda verbalizar nessa tribuna: você está sendo dominado pelo quê? O que está te influenciando? A tua forma de pensar, a tua forma de falar, a tua forma de vestir. Porque aquilo e a fonte que tu bebe representa o tipo de cristão que você é. Ou aqueles que não entendem e não recebem, ou aqueles que zombam. E me admira uma geração Z que se diz tão inteligente, tão tecnológico, tão acesso à informação imediata, é clássico, e para shows de stand-up, e veio homens ridicularizando o culto da sua avó, da sua mãe e dos irmãos que pagaram um preço para você estar aqui hoje, fazendo brincadeiras com o dom de línguas estranhas, fazendo ridicularização da forma de adoração pentecostal. E o que me admira mais é que as pessoas ainda ficam, ainda compartilham. Não, o Espírito não é para profanos, o Espírito é para santos. Mas o texto diz que no meio dessa onda crítica, Pedro se levanta e diz: não, cabra, eles não estão descontrolados, eles não são influenciados pela embriaguez, eles são alvos de uma promessa. Eita, Jesus tem um negócio aqui. Qual é a promessa? Olha para cá. Está escrito. E eu acho massa que a gente esquece do que Joel diz. O avivamento vem depois disso. O que Joel quer dizer, pastor Diego? Depois que aquela geração de Joel rasgasse o coração e não as vestimentas, chorasse, jejuasse, se humilhasse, se arrependesse, aí o Espírito ia encher. Porque o Espírito não enche aquele que já está cheio. Primeiro é necessário se esvaziar. Alguém está aí? Para depois ser cheio. Posso pregar 3 horas, mas nada vai acontecer em você
enquanto você estiver cheio do seu antagonismo, do seu orgulho, da sua prepotência, da sua vaidade, do seu... Antes da descida, preciso ter a humilhação. Antes do céu descer, o ego tem que descer. Vou repetir: antes do céu descer, o ego tem que... Não, eles não estão embriagados. Eles são alvos de uma promessa. Como eu estou sentindo a presença do Espírito. Pois está escrito que nos últimos dias, diz Deus, não é o método, não é o pregador, não é o profeta. O texto diz Deus. Então quem faz o avivamento? Deus. Quem promete o avivamento? Deus. E o som vem da onde? A visão vem da onde? Então hoje as pessoas estão pagando para ser avivados. Estão indo em outros países para poderem ser avivados. Homens não fazem chuva. Quem faz chuva é o Senhor. Quem abre o céu é o Senhor. Quem manda poder é o Senhor. Cadê esses adoradores aqui? Quem quer mais do céu? Quem quer mais do céu? Levante suas mãos e adore o Senhor por alguns segundos. Eles não estão embriagados. Pelo contrário, eles estão vivendo a promessa que disse Deus: nos últimos dias derramarei do meu. Vamos, a gente vai até a meia-noite, vamos lá. O meu voo é 3 horas da manhã mesmo, então vamos lá. Vamos lá. Nos últimos dias derramarei as minhas ideologias, as minhas filosofias, as minhas opiniões, os traumas abusivos, as transferências comportamentais. É isso? Não culpe Deus por aquilo que você não entrega de si mesmo. Porque enquanto você estiver conectado com o céu, Deus tem muito mais para derramar para a sua vida. Derramarei do meu sobre toda e os vossos filhos. Vou parafrasear: a geração Z ainda tem possibilidade, ainda tem oportunidade de ter visões, de profetizar, de influenciar. Vou repetir 3 vezes: a geração Z ainda tem oportunidade. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos servos continuarão a profetizar. Pelo amor de Deus, pega na mão desse crente do seu lado, dá uma balançada, vê se ele acorda e diga: essa promessa é para você, essa promessa é para você. O mundo sempre vai tentar rotular o mover de Deus a uma loucura. Quando não entende o Espírito, chama de exagero, de fanatismo e de embriaguez. Mas aquilo não era vinho, aquilo era promessa. Para cá, vou falar baixinho, que tem uma galera dispersa ainda. Uma galera que ainda não se conectou. Deixa de ser abestada, rapaz, entra para o culto. Se liga, velho. Ela vai para tu. Se não, vai embora. Se tu não quer, vai embora. Mas fica aqui quem quer receber. Beleza? Não atrapalha o culto do outro, não. Nós estamos reunidos, não para passeio, não para brincadeira e nem para assistir. Estamos reunidos porque a Umadecamp tem uma promessa de Deus de jovens influenciados pelo Espírito. Eita, alguém vai vir comigo? Jovens influenciados pelo Espírito que vão influenciar. Vou repetir mais uma vez: jovens influenciados pelo Espírito que vão influenciar. Vou repetir mais uma vez: jovens influenciados pelo... Posso tirar o blazer? Tá quente pra caramba. Levante a mão por gentileza. Não é obrigado não, beleza? Toca na mão de 2 pessoas e diga: essa promessa é para você.
Aí eu falo, promessa para você. A promessa de ter visões, de ter revelações, de ter autoridade, de ser alguém que vai influenciar pelo sobrenatural é para você. E essa é a tua reação? Doido, velho. Eu fico indignado. Esse dia me levaram para um estádio de futebol. Nunca mais na minha vida eu vou. Eu não dá mais para isso mais não. Mas eu fiquei admirado. Os caras cantam os dois tempos, e tudo doido, esculamba todo mundo, tem raiva de todo mundo, e chora pelos caras. Os caras feios e medonhos, e corre para um lado e corre para o outro. É uma loucura, meu Deus. E depois do estádio quer brigar, quer matar o ambiente. Eu digo, Jesus, onde é que eu estou? Misericórdia, nunca mais eu volto aqui. Aí eu estou pregando há 30 minutos. Os irmãos cantaram com graça, com unção. Aí os caras ficam. Estou falando que você é alvo da influência do Espírito para influenciar você. Quem tem Cristo vai entender o que eu estou falando. Por 30 segundos, lance as mãos ao céu e mude esse ambiente agora. Eu não estou pregando para aqueles que têm hipersensibilidade emocional. Eu não estou pregando para os vitimistas de plantão. Eu estou pregando para a geração que é alvo de uma promessa de ser profetas, de ter visões, de ter revelações. Cadê os guerreiros dessa alma de campo? Mas para que eu seja cheio, parafraseando, influenciado pelo Espírito, eu preciso quebrar. Alguém está ligado? A influência que vem de fora. Eu tenho 20 minutos ainda, né? Cadê o relógio? 15 minutos. 15 minutos tá bom, né? Tá bom? De boa? Tomar banho, mas quem passou o dia viajando foi eu. Tá bonito, velho. Cadê o café? Hoje de manhã eu confessei um pecado. Hoje eu vou confessar para os irmãos também, para a galera. Hoje chegou um rapaz para mim no aeroporto, mandou uma mensagem, disse: Pastor Márcio, eu não gosto de café. E disse: eu não gosto também de cuscuz. Irmão, na hora o meu coração julgou. Ainda bem que não era ceia, porque eu julguei a pessoa na hora. Eu disse: Jesus é uma pessoa que não gosta de café e de cuscuz. Essa boa pessoa não é boa, essa não é boa pessoa, não. O que tem a ver com a mensagem? Nada a ver. É porque a pancada vem agora. Não vos me ajuda a pregar, vamos lá. Não se deixe. Repita para fora, usa o diafragma, mesmo com a dentadura solta. Vamos lá. Não se permita ser influenciado pelo vinho. Vamos dar um simbolismo a esse vinho. O que influencia ou o que embriaga essa geração? Que leva ela a um descontrole. Eu classifiquei algumas coisas. O que está embriagando essa geração, o que tem dominado as mentes, corações e decisões. Paulo não fala apenas de álcool, mas daquela coisa que assume o controle da vida da pessoa no lugar do propósito. Primeiro embriaguez, missionária Mara. Se eu estiver errado, a senhora tem a disposição de me corrigir. Eu chamo de relativismo espiritual. Não existe uma verdade absoluta, então não existe uma espiritualidade absoluta. Tudo é relativo. Hoje eu tive um susto, que uma pessoa cometeu um crime, está atacando a pessoa e ainda quer cultuar na mão de boa, como se nada tivesse acontecido. Relativismo é a ideia que tudo é relativo e de que a Bíblia precisa ser atualizada. O relativismo espiritual a palavra não precisa de revisão, ela só precisa de se adaptar a um modo de vida. Ou seja, olhe para cá,
eu olhei para aquela grama e ela é verde, mas eu quero que a grama seja no que eu sinto. E a grama, para mim, no meu sentimento, ela não deve ser verde. Eu quero que ela seja amarela, porque eu sinto que ela tem que ser amarela. Então, Júnior, Ivaldo, olhou para a grama, é verde, mas eu não quero que vocês digam que ela é verde. Eu quero que vocês digam que ela é amarela, porque eu estou pegando para pessoas inteligentes. Esse relativismo tem gerado um comportamento cognitivo doentio. Porque mesmo que eu diga, que sinta que a grama não é verde, perfume, coisinha de Jesus, vaso de alabastro, amiguinho, amiguinha, queira você chorar, queira você gritar, queira você brigar, a grama é verde, vai continuar verde e vai ser. Aí eu vou gritar, ver se os profetas estão aí. A Bíblia, ela nunca está sujeita a ser julgada pela autoridade humana. Nenhuma escola epistemológica, filosófica tem o poder de julgar a Escritura. Mas a Escritura tem todo o poder a julgar todo o pensamento e toda opinião. Cadê a geração Z que ainda acredita na Bíblia? Levante ela para cima, pelo amor de Deus, e enche este ambiente de adoração. Só os que creem. Ela é a verdade, mesmo que eu não queira que ela seja a verdade. Ela é a verdade, vai continuar sendo a verdade, e ela vai permanecer sendo a verdade. Posso continuar ou encerro? Primeiro, breguez desse tempo, relativismo. Segundo, embriaguez desse tempo. Ixi, velho, vou até sentar. Isso não. Está gravando, tá? Misericórdia. Ajuda aí, Jesus. Segundo, embriaguez desse tempo, revolta sem causa, raiva das instituições, a rejeição à autoridade espiritual, porque o Estado é fracassado de ordem moral, porque a instituição família está desconstruída, porque existe uma falta de autoridade de governo, de paternidade. Se gera jovens entre 20 e 30 anos com a revolta contra tudo que é autoridade, porque a sua falta de acesso à paternidade, que é liderança, que é provisão, que é proteção, que é educação, ele cresce um adulto infantilizado. Eita. Vive um eterno mimi e um eterno vitimismo. E quando se fala de igreja, não quero papo com a igreja, papo com o pastor. Pelo seu trauma com paternidade, ele transfere subjetivamente para autoridades espirituais a sua revolta. Se você não gostou do que eu falei, o problema é seu. Mas quero lhe dizer uma coisa: você sozinho não é igreja. Congregar em casa, você não é igreja. A igreja é 2 ou 3, somos um corpo. Queira você ou não, eu preciso estar no corpo. E no corpo tem cearense, no corpo tem batogrossense, sul-matogrossense. Queira, no corpo tem flamenguista, tem vascaíno, tem corintiano. Mesmo que a gente sabe que não presta, mas está no corpo. É o desprezo pela autoridade espiritual. É o desprezo e a revolta pela mágoa permanente da paternidade. É uma geração que não tem acesso à intimidade paterna, e pelo erro da paternidade institucional dos homens, pelo erro da paternidade familiar, pelo erro da paternidade estatal,
eu transfiro para Deus minha mágoa. E como eu tenho medo de blasfemar contra Deus, eu ataco quem é seus representantes. E eu crio perfis fakes para passar o dia transferindo para os outros a minha mediocridade, as minhas revoltas, os meus mimimi. Sai brigando com todo mundo, porque não consegue vencer a si mesmo. Quem não vence as suas próprias guerras, transfere para os outros as suas batalhas. Mas eu não sei de você, bode não está no rebanho, mas ovelhas estão no rebanho. Pegue na mão de alguém, dá uma balançada pentecostal e diga: eu preciso de você para ser igreja. Eu preciso de você para ser igreja. Eu preciso dos seus defeitos para enxergar as qualidades de Cristo. Eu preciso das falhas dos homens para ver que Ele é perfeito. Alguém está me ouvindo? Pare de transferir para Cristo a falha dos homens. Pastor, estou largando a parte do sermão. Tem uma questão profética aqui. A mágoa não é a melhor conselheira. A dor não é a melhor influência. Eu não sei qual é a sua experiência de paternidade. Aleluia. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: sou teu pai. E a minha paternidade para você, diz o Senhor, não é pedra, não é serpente, não é escorpião. É amor, é liderança, é acolhimento. Alguém vai pegar, alguém está pegando, alguém está pegando. Cadê os filhos dessa graça? Vamos envergonhar as trevas agora. Alama. Relativismo espiritual, aversão à autoridade, a distorção da cosmovisão cristã, a tentativa de adaptar o evangelho à filosofia progressista. Karl Marx se torna mais importante do que a verdade do evangelho. O meu professor de filosofia, de história, se torna mais influente em mim do que o evangelho que eu conheço. Que silêncio, hein? Tá. Eu sou cristã e eu sou feminista. Eu sou machista e sou cristão. As causas sociais é mais importante do que a causa do evangelho. Não gostei não, pastor. O problema é seu. Quem milita pela ideia dos homens nunca será um influenciador pelo Espírito. Porque se a tua vida está mais cheia de filosofias, como é que vai estar cheia do Espírito? Alguém vai vir comigo? No ano que o rei Uzias morreu, eu vi a glória de Deus. O cordeiro não pode ser o símbolo da sua vida enquanto os bezerros de ouro forem o centro. Porque essa carência afetiva de paternidade faz qualquer filósofo se tornar profeta. Ah, mas a irmã diz, eu sou feminista, eu tenho as causas feministas. Então beleza, eu acho que você está no cristianismo errado. Porque na hora que Maria está gestante, ela tem autoridade de abortar. E ela podia dizer, não, eu sou dona do meu corpo, então deixa eu abortar esse tal de Jesus. E quando abortar esse tal de Jesus, um menino não vai poder nascer. Você pegou. E se Maria fosse feminista, cara, a gente estava no inferno há muito tempo. Porque foi necessário uma menina nova rejeitar a mágoa e acreditar que o Messias pode nascer.
Eu estou vendo algumas fisionomias caindo, eu estou vendo algumas faces caindo, porque você quer basear suas filosofias tendo mais importante. Não, desculpe, criança, tu mal chegou no mundo, a palavra já está há mais de 2000 anos. Desculpe, criança, tu chegou agora, a palavra já está aí. Antes de você já ver os outros, antes de você já vir o Mussolini e tantos outros, mas a palavra permanece. Entre a filosofia dos homens, eu acredito no poder do Evangelho. Cadê essa geração? Será que alguém vai vir comigo? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de... A tentativa de adaptar o Evangelho às filosofias do tempo é esvaziar a sua essência. Quando o Evangelho é diluído para agradar, perde o poder para transformar. Repita após mim: quando o Evangelho... Vamos, galera! Quando o Evangelho é diluído para agradar as filosofias, ele perde o poder para transformar. Vamos lá, que eu estou gostando de vocês. Pegue na mão de alguém, balance e diga: o Evangelho não mudou, os pregadores sim. Diga: a porta ainda é estreita, o caminho ainda é estreito. Fale, balance ele, vê se ele acorda. A porta não foi adaptada. Se você quer o céu, entre por ela. Cadê os influenciadores do Espírito aqui? Rabanjo, rebebe, baracadarada, samanaraba. Você é inteligente, velho. Você sabe o que eu estou pregando. Eu não subestimo quem está me ouvindo. Eu estou falando para uma galera que estuda. Mas cuidado com a inteligência bestificada, que o conhecimento que ele adquire ela só lhe leva a se comportar como bestas. Hoje a inteligência pós-moderna é a inteligência do animalismo. Eu me sinto um gato, quero ser um gato, eu vou ser um gato, mas não quero as consequências de ser um gato. Né? O cara chegou, dirigiu o carro, chegou para a polícia e apresentou a identidade animal dele: eu sou um gato. Aí a polícia olhou para ele: tu é um gato? É. Mas a legislação do estado diz que só quem pode dirigir um carro é um ser humano. Então agora eu vou chamar a carrocinha para levar você. Porque as pessoas querem viver o abstrato, querem viver o relativismo, querem viver os sentidos, querem viver, mas não querem as consequências. Quer ser isso que você quer? Então vai escrevendo aí, vai fazendo um hashtag contra mim. Mas deixa eu lhe dizer, a tua opinião não acrescenta nada na minha vida, mas o Evangelho que eu vivo acrescenta tudo que eu sou. Quem está me ouvindo aqui? Quem vai ser cheio nessa noite, que eu já estou indo para a conclusão? A batalha espiritual da geração Z é o quanto você pode ser influenciado ou o quanto você influencia. Os demônios hoje não é mais cruzeado, não, irmão. Não é mais essas coisas de chifrinho, não. É o quanto as redes te influenciam. Vamos lá. Quarto, embriaguez. Hedonismo moderno. Filosofia grega, que nasce do misticismo, da idolatria grega aos deuses. Se a minha mente não tiver... estou cansado. É o relacionamento entre Eros e Psique. E nasce a deusa Edoner, que é a deusa do prazer. Alguém está no culto ainda? E essa mensagem é: você só é pleno se você viver tudo o que você deseja. E o que você
deseja, é o alvo da sua felicidade. Não existe limites. Aí tem umas mensagens hoje assim: o que tu vê, tu desejou, Deus vai te dar. Aí imagine um homem que tem uma distorção sexual, que para ele a criança é um alvo do seu desejo. Alguém pegou? Então, se eu olhei e desejei, Deus está me dando. É a galera dos corpos fortes, mas das mentes fracas. É a galera dos relacionamentos. Hoje eu estou aqui, hoje eu estou ali. Que o físico e o estereótipo é mais importante do que o conteúdo. Que eu não me relaciono com alguém pelo propósito de se relacionar, mas eu quero usar o outro como um corpo descartável. Eu quero viver tudo que eu desejo, tudo que eu sinto. Nem todo pornográfico é pedófilo, mas todo pedófilo é pornográfico. Olha, estreitou, né? A humanidade está louca. A perversidade sexual está aí. Aí você pensa que você fazendo dança no TikTok vai influenciar o quê? Batendo coisinha vai influenciar o quê? Não. Está na hora dessa geração se levantar. Eu sou cheio, não é para dançar, não é para fazer videozinho, é para ter visões, é para profetizar, é para influenciar. Tem dois comigo? Tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Espírito do Senhor, aonde tiver um adorador, eu te suplico agora, aonde tiver um adorador, um filho teu, uma filha tua que acredita nessa graça, que eles recebam da tua presença. Disse Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 16. Eu estou indo para a conclusão. A quem eu vou comparar essa geração? Semelhante a meninos que se assentam nas praças e clamam seus companheiros e dizem: tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque vê o João e não comendo, bebendo, dizendo: tem demônio. Vê o filho do homem comendo e bebendo, diz: eis aí um comilão, um beberrão. Amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. A quem Jesus compara essa geração Z? Se Jesus estivesse agora e fosse medir o nosso comportamento, não vamos falar de outras denominações, estamos falando da geração pentecostal assembleana. Ele vai nos comparar ao quê? Olhe nos meus olhos. Meninos emocionais são influenciados por qualquer voz, mas homens e mulheres maduros no seu emocional nunca serão movidos pelo horizontal, serão movidos pelo vertical. Alguém vai adorar comigo? Veio do céu. Alguém pegou? Veio do céu. Alguém está pegando? Veio do céu, um som, veio do céu. Cadê a geração que é influenciada pelo céu? Levante as duas mãos e por 30 segundos comece a adorar. Ei, velho, adoração é maior do que o seu temperamento. Adoração é melhor do que a sua personalidade. Entra na batalha espiritual comigo. Quem pode declarar para o mundo espiritual e dizer após mim: eu rejeito o vinho deste tempo. Os demônios estão ouvindo, irmão, é batalha, vamos lá. Tem gente aqui revoltada no ambiente aí. Tem gente não concordando com nada que eu estou pregando. Eu entendo, mas você está sentindo tudo que eu estou pregando, porque o Espírito Santo está te confrontando. Quem vai entrar na batalha? Quem vai entrar na batalha? Diga: eu rejeito o vinho.
a embriaguez, a influência desse tempo. Diga: eu estou aqui hoje reunidos para receber a influência que vem do céu. Cadê os adoradores? Adore, deixa eu ouvir você, deixa eu ouvir. Quem vem? É quadrado, não tô nem aí. É doido, não tô nem aí. Porque as opiniões horizontais não acrescentam quem eu sou, mas tudo que vem do céu acrescenta quem eu devo ser. E eu termino com essa expressão de Paulo: se eu rejeito a embriaguez, sobra o que para mim? Coisinha de Jesus. Sobra o que, velho? Estou pregando há uma hora já. Será que a minha dissertação está tão ruim assim? Abra um sorriso aí, velho. Vocês estão me dando medo. Caraca, mas tem uma galera tão feia aí e não quer sorrir. Tá doido, bicho. Eu sei que o Palmeiras empatou com o Santos, que o Flamengo está se aproximando. Mas eu, como um bom assembleano, tradicional, conservador, clássico, eu não torço para time. Eu só torço para a nação. Por isso que o preto e o vermelho para mim é tão legal. Mas eu não estou falando nada. Eu não estou induzindo nada. A pessoa, cara, as meninas vão olhar para tu. Tu já é feio. Aí ele fica. Aí os meninos querem olhar para você, vocês estão. Eu vou dar um conselho para essa galera. Quer conhecer a menina que você quer casar? Vai na casa dela 8 horas da manhã. Antes da maquiagem, antes da make. Se você olhar para ela com aquela cara e ainda dizer: estou apaixonado, case. Agora vai lá e observa a casa do cara. Se ele passar a madrugada no videogame e o quarto está todo imundo, sai fora. É adulto menino. O que tem a ver com a mensagem? Nada a ver. Nenhum crente, irmãos, recebe a ordem para abrigar o Espírito. Ele habita. Nenhum crente recebe a ordem para ser batizado com o Espírito. Porque a gente não obriga o Espírito a habitar em nós. E nós não temos o poder de mandar no Espírito para ele nos batizar. Não. Nenhum crente recebe ordem para ser batizado com o Espírito. Isso já acontece. Mas todos nós recebemos uma ordem clara: sejam cheios do Espírito. Acho que alguém vai se escandalizar com o que eu estou falando. Eu não tenho um poder de dizer Espírito me batiza. Eu não tenho um poder de dizer Espírito habita. Mas Paulo está dizendo: enchei-vos. Então, se eu encho, a ordem, a escolha e o poder de decisão é minha. Eu não tenho um poder de escolher ser batizado. Eu não tenho um poder de escolher o Espírito me batizar. Mas a maneira que eu me entrego a Ele, a escolha é minha. Alguém está me entendendo? Será que alguém está entendendo? Ser cheio não é um evento isolado, é um estilo de vida contínua. Ser cheio não é gritar, falar em línguas e pular. Isso é a alegria do Espírito. Ser cheio é ser um bom filho, um bom trabalhador, um bom crente. É ser influenciado por valores, por princípios. Alguém ainda está aí? Reage aí, meu irmão. Assim como um vinho altera o comportamento para o mal, o Espírito nos conduz além do natural para viver o bem. Ser cheio do Espírito não é receber mais do Espírito, porque Ele já habita. É me permitir, irmão, é pesado. É eu me entregar mais para Ele. É esvaziar mais de mim e receber mais dele. Eu já vou acabar agora.
é dizer: eu não quero o Senhor como inquilino, eu quero o Senhor como um proprietário. Eita, quem está no culto aí? Quem pode encher essa casa de adoração? Eles estão bêbados? Não. Eles estavam certos em uma coisa: eles estavam sob a influência do Espírito Santo. Não é o crente que recebe mais do Espírito, é o Espírito que recebe espaço no coração do crente. Se o meu relacionamento atrapalha a minha comunhão com o Espírito, eu termino o meu relacionamento, porque eu quero mais do Espírito. Se as minhas amizades atrapalham a minha comunhão com o Espírito, acorde por favor, eu quebro as minhas amizades, porque quanto menos de mim, mais dele, quanto mais de fora, mais dele. Alguém está me entendendo? Quem ainda está no culto? Quem ainda está no culto? O vinho é aquilo que vem de fora para influenciar dentro, mas ser cheio é aquilo que está dentro e que influencia quem está fora. Quando eu tenho mais do Espírito, viu, moças, eu não vou ficar nas redes sociais não. Quando eu tenho mais do Espírito chegado, eu não vou para academia, boto a minha camisa cavada, tem uns carocinhos e se acha musculoso e fica. Não. Quando eu tenho menos de mim, eu tenho mais dele. Quando eu tenho mais dele, eu tenho mais do céu. Eita, quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? E se coloca em pé. Quem recebeu de Deus, por gentileza? Aleluia. Aleluia. Vai, solte sua voz. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Tem uma galera que acha que tem alguma outra obrigação e já está indo embora, né? Eu entendo. Mas eu ainda preciso fazer um ato profético nesta noite. E vocês não têm noção do cansaço físico e mental que eu estou. Vocês viram que até algumas palavras minhas falharam. Mas eu não vim aqui para não terminar aquilo que Deus me mandou trazer. Come on, Johanna. Se o Espírito recebe mais espaço em mim, ser cheio não é apenas receber, missionária Mara, é transbordar do que está dentro de mim. Ela manda lá. E não é nem por força, nem por violência, não pelo jogo de luz, nem por uma fumaça, não por um grito. Não precisa colocar a mão na sua cabeça e gritar. Se sua intencionalidade hoje, diante da palavra que foi pregada, é receber mais dele, o Espírito não vai vir. Ele já está em você. E a intensidade do teu desejo por ele vai ser demonstrado na intensidade da sua adoração. Porque a Bíblia diz que a boca fala. Chega Jesus no culto de tabernáculo. Não vou entrar em méritos que eu vou acabar aqui. E diz que no último dia da festa, que representava a glória de Deus no culto, a presença de Deus no culto, quando eles estão lavando as ruas e lavando o altar, dizendo que era o Espírito,
Porque tem culto que tem mais cerimônia, mais ritualismo do que a presença do Espírito. E a Bíblia diz que Jesus coloca em pé. E quantas vezes eu preguei isso errado, que eu pregava como se fosse um pedido evangelístico, mas não, o contexto era um culto. Tinha sacerdote, mas não tinha sede de Deus. Tinha liturgia, mas não tinha sede do Espírito. Tinha templo, mas não tinha sede do Espírito. Tinha pregador, tinha cantor, mas ele só tinha uma experiência religiosa e não uma experiência sobrenatural. Jesus se coloca em pé e grita: quem tem sede, vem a mim. Quem crê em mim, como diz, me ajude a pregar. O povo aqui tem Bíblia. Quem crê em mim, vamos, crente. Quem crê em mim, como diz, às vezes, de dentro do seu interior fluirão rios. Só pode ser cheio, primeiro, quem deseja. Só pode ser cheio quem se dispôs. Só pode ser cheio quem tem afinidade. Só pode ser cheio quem entendeu o propósito. Quando ele diz: se alguém tem sede, primeiro, reconheça a sua necessidade da presença. Quando ele diz: venha a mim, assuma a decisão de sair cheio ou sair vazio. Terceiro, quando ele diz beba, ele quer dizer se aproprie dessa promessa. Quando ele diz quem crê em mim, como dizem essas escrituras, ele quer dizer se submeta à palavra e não à sua opinião. Quando ele diz rios vão fluir, é o que você crê vai influenciar. Pastor Ivaldo, o senhor tem quantos anos de fé? Desde criança? Quantos anos? 66 anos. Nesses 66 anos, acho que é o mais antigo de fé aqui deve ser o Senhor nessa tribuna. Eu quero lhe pedir, suplicar, nesses 66 anos, vamos dizer que a sua memória começa realmente afetiva com seus 8. Vamos dizer em 50 anos, quantas pessoas o senhor ouviu sendo batizado com o Espírito Santo calado? Quantas pessoas o senhor ouviu cheio do Espírito? Disse João, e tudo isso ele falava acerca do Espírito que ainda não foi dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Como é que alguém vai ser cheio do Espírito se ainda está? Dance mesmo, pule mesmo. Jesus te deu saúde, Jesus te deu juventude, Jesus te deu vida. A boca fala o que o coração está cheio. Quem vai sair transbordando hoje aqui? Então vamos adorar, crente. Solte essa voz, vamos lá. Enche-me, Deus, até transformar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. E enche-me, Deus, até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus. Vocês estão ligados? A pegada é essa, velho. Você quer ver eu com raiva, irmão? É eu pregar, como eu preguei aqui 1h10 sobre o Espírito, aí a pessoa vem cantar sobre água. Quem canta e
toca num culto tem que estar ligado na liturgia do culto. Agora, é perceptível que eu estou ministrando para uma galera inteligente. Olha como eu estou jovem, olha como eu estou jovem. Eu quero orar com você, para dizermos o Espírito que habita em nós e dizer: Senhor, eu te dou mais espaço. Eu decido, eu quero mais de ti, Senhor. Ai, eu não vou sair daqui do mesmo jeito. Eu quero transbordar. Eu quero mais, 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 mais. Quem quer? Quem deseja? Vem pra frente, vem, 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 vem. Tinha um camarada que estava de boné bem aqui no meio. Cadê ele? Tá aqui. Vem cá. Ô meu mano, quando esse pastor descer para te abraçar, velho, preste atenção, só um minuto. Uau. O top do evangelho, que ele é para os improváveis. O top do evangelho é que o evangelho não é para pessoas perfeitas, mas o evangelho é perfeito para mudar a vida das pessoas imperfeitas. O top do evangelho é que quando as pessoas julgam o estereótipo, o Espírito Santo sonda o coração. E o Senhor me mostra que você chegou todo armado, mas o Espírito foi trabalhando, está trabalhando, e agora você disse no seu coração: quer saber, velho? Eu quero me esvaziar de mim e quero ser cheio de Deus. Quando esse pastor te abraçar, cara, aleluia, é só o Espírito que alcança os quartos mais ocultos da minha alma. E tu és um sobrevivente, porque se dependesse do que foi transferido para ti, cara, tu não estaria aqui não. Mas Jesus te trouxe, porque a obra que Ele tem na tua vida é muito linda. Alamarabashura. Haveria uma esquina, haveria um grupo de amigos, e haveria uma confusão, e haveria uma morte. E essa revolta e essa morte era para ti, mas alguém que te ama orou por ti, para que tu estivesse aqui hoje. E Jesus tem te dado o livramento. Você recebe mais de Deus? Você quer mais de Deus? Porque eu te vejo como um próximo pregador. Eu te vejo como um profeta da próxima geração. Remina, o Deus que me usa vai te usar muito mais se você crer. Vai lá, pastor, abrace ele. Quem acredita neste poder, quem acredita nessa graça, pelo amor de Deus, tira esse pé do chão e adora. Derrama sua glória.
concluir. Vem cá, Diego. Cadê a Miriam? Vem cá, Miriam. Vem cá, Diego, rápido. Vem cá, meu filho. Vem cá, Miriam. Vem cá, Diego. Vocês têm filhos. E eu tenho certeza que quando você ora pelos seus filhos, vocês oram com muito amor. Esse meu amiguinho aqui precisa de uma oração de pai e uma oração de mãe. O coração dele está sangrando. É tão novo, mas tanta revolta. Porque quando os estranhos nos julgam, é uma coisa, mas quando é os de casa que nos condena, é outra coisa. Mas olhe para mim, menino, é mentira do diabo. Irmão, se eu fosse você, entrava em batalha. Uma sombra atrás de ti, que está apertando o teu cérebro, que está apertando a sua alma, querendo levar você à loucura de tirar a tua própria vida, vai cair hoje, porque tu vai sentir amor de pai e amor de mãe pelo poder do Espírito. Quem veio observar vai sair do mesmo jeito, mas quem veio adorar, Se vencesse, o véu tu rompeste, a sua vazia. canta, adora. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. Você é jovem, meu filho. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Nós vamos cantar esse hino de novo, mas eu preciso orar. Nome de Jesus, meu Deus. Olhe para mim. A gente só dá o que a gente tem, sim ou não? E o reino espiritual vai lhe ouvir o que você vai me responder. O Espírito do Senhor habita em você, mas Ele pode ter mais de você para Ele? Sim ou não? Então você está me dizendo que se Ele quiser te batizar agora, você deseja? Se Ele quiser te usar em profecia agora, porque existe um decreto de Deus para essa casa, há um profético de Deus. Eita, clamem por mim agora, queridos, pois eu estou entrando no reino espiritual pela fé, e uma entidade maligna está me afrontando, dizendo que no meio desta casa tem um altar consagrado a Idonê, pecados de sexualidade, espíritos de prostituição, legalidade de profanação sexual no meio da juventude, pela falta de ministros. Mas essa festa hoje é um divisor, porque esse altar está sendo quebrado agora, porque o espírito de santidade envolve a casa agora. Quem vai entrar na guerra? Quem está entrando na guerra? Quem está entrando na guerra? De 3 em 3, pegue nas mãos. De 3 em 3. Se você tem o Espírito Santo, se não tem, fique do jeito que você vai quiser. É 1 minuto, irmão. Sabe aquele choque? Quando você recebe sozinho, você sente. Mas se você estiver ligado em alguém, todo mundo recebe. Pegou? Pegou? Levante a mão ao céu.
Quando eu terminar de orar, minhas filhas, vem com pressão, viu? Beleza? Alá, mandi, bota pressão nesse negócio. Pai, a glória é tua, o louvor é teu, a majestade te pertence. Eu te suplico agora, aonde tiver um adorador que deseja ser cheio do Espírito, a partir de agora, recebe!